Estamos ao vivo. Convidar a Pamela. Quer testar o áudio, Ademar, antes de eu chamar a Pamela? Aqui parece que tá tudo certo. Tá ao vivo? O áudio tá bom? Parece que tá tudo certo. Então vou chamar a Pamela. Já convidei aqui a Pamela para entrar. Só um minutinho que ela já vai entrar e a gente está fazendo os testes aqui, mas vão entrando. Quem puder encaminhar essa live para outras pessoas também, que estejam interessadas no manual de apoio da Redinami, tenham dúvidas. Quem tiver dúvidas já pode ir deixando aqui também. Ana Lemos já chegou. Adelita. A gente já vai iniciar, pessoal. Tô só esperando Pamela entrar aqui. A Tapixi. Oi, Tapixi. Hoje a gente vai falar dos murais do Museu Vivo Nami. A Pamela acabou de entrar. Eu vou fazer toda a explicação melhor, mas a gente já vai começar. É uma semana da live em comemoração, né? Participando da Semana de Museus. E a gente vai falar muito sobre o nosso museu e sobre o nosso manual de apoio. Acho que agora a Pamela vai conseguir entrar. Acabei de aceitar ela aqui. Ah, conseguiu. Oi, Pamela. Olá, tudo bom? Já estamos ao vivo. Tudo Tá bom, tudo certo? Tá escutando bem? gente? Tudo certo por aqui. Então, gente, como eu estava falando, essa live é durante a Semana de Museus. A gente está na 23ª Semana de Museus. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou dar essa introdução da Semana de Museus, o que é, por que a gente está participando, por que ela é importante. A Semana de Museus é um evento promovido pelo IBRAM, né, que rege todos os museus, instituições culturais. E a Semana de Museus eles fazem para promover mesmo as programações dos museus e de outros espaços. Então tem abertura de exposição, tem live, tem exibição de filme, enfim, uma série de atividades que eles fazem em comemoração a essa Semana de Museus. A Redinami sempre participa, né? A gente sempre faz algum tipo de evento nessa semana, principalmente relacionado ao Museu Vivo Nami. A gente vai falar mais do museu depois, né? Mas essa live é muito para a gente falar sobre o museu, como o museu pode ser uma ferramenta de transformação social, até porque nessa semana, né, o tema que o IBRAM propôs foi essa perspectiva do museu em fase a transformações da sociedade e como que o museu também deu origem ao nosso manual de apoio que a gente acabou de lançar. E é isso, tem mais gente chegando. Oi, Adelita. Antes da gente começar a conversar, pessoal, deixem suas dúvidas, podem perguntar coisas sobre o museu, dúvidas sobre o manual de apoio, dúvidas sobre a Redinami, enfim, as dúvidas que estiverem, deixem aí nos comentários, que a Ademar está fazendo aqui a moderação e vai falar pra gente. E também convidem outras pessoas para ver a live, pessoas interessadas no nosso museu, nos materiais, nos projetos da Redinami. Acho que é isso. Pamela, você quer falar um pouquinho nessa abertura? Eu acho que eu posso falar um pouco mais sobre o que é o museu, né? O Museu Vivo Nami, né? A gente deu esse nome, Museu Vivo, né? Ele está sempre em mudança. Ele é um circuito que tem mais ou menos ali 1 quilômetro de extensão, aqui na comunidade da Tavares Bastos, no Rio de Janeiro, né?
É também onde fica a sede da Rede Nami, né? Então o nosso circuito ele passa na frente da Rede Nami. E ele se iniciou com a compra da casa aqui na comunidade, em 2013. A gente fez a inauguração da casa com as grafiteiras que participavam dos nossos projetos. Foi um encontro muito lindo, muito marcante. E desde então, isso nunca mais parou, né? Foram muitas atividades aqui para que isso se tornasse um museu a céu aberto. Passaram mais de 100 artistas do Rio de Janeiro, do Brasil, de todo o Brasil, né? Até de fora, né? É assim, o museu ele tem um circuito principal com 10 murais. E esses 10 murais ele tem o foco, né? Ele conta uma história do enfrentamento da violência doméstica. Esses murais, a ideia, né, desses murais surgiu na pandemia, né, que estava todo mundo enclausurado, e os artistas, principalmente as artistas mulheres, né, muitas com dificuldade, né, já que não poderiam estar trabalhando. Então, a ideia foi fazer uma convocatória para mulheres artistas, né, e garantir uma renda naquele período. Então, as selecionadas, as 10 selecionadas que iriam fazer esses 10 murais, receberam 75% do cachê na primeira fase do isolamento, e o resto, né, o resto do cachê foi pago depois, quando elas puderam vir fazer o mural, muito tempo depois que acabou o negócio de pandemia, né? Vieram aqui presencialmente executar esses murais. Então foi um projeto assim muito legal. A gente tem muitos depoimentos, né, das meninas, como foi importante nesse momento, não só financeiramente, mas também moralmente, né, dar aquele apoio psicológico e tudo mais, né? E é isso. Cada mural ele traz um tema relacionado ao enfrentamento da violência doméstica contra a mulher, né? E a gente registrou todo esse processo que acabou virando aulas que estão disponíveis no YouTube. Então, cada criação de cada mural está lá no YouTube, junto com uma aula, né, que acontece durante a execução desse mural, por uma especialista do tema debatido naquele mural, né? Então, tá tudo no YouTube, no nosso canal, né, que é Rede Namia. E além do, do museu em si, né? Dos filmes que estão no YouTube, surgiu também o filme Grafite pelo Fim da Violência Doméstica. E depois eu acho que a Maibel pode falar mais, mas está um sucesso. Ficou um filme muito legal. A gente estreou ele no MAN, aqui no Rio, já há um tempo, né? E agora, a partir de toda essa experiência, a gente lançou também esse mês, né, um manual de apoio para profissionais da educação, né, que é um manual educativo criado a partir do nosso Museu Vivo e do circuito de enfrentamento à violência doméstica. E muita gente pergunta sempre, quer conhecer o museu, como que faz para conhecer o museu? Mas é simples, o nosso museu, como o Pamela falou, ele é vivo, ele é no meio da comunidade de Tavares Baixos, então qualquer pessoa pode vir em qualquer horário, não precisa necessariamente de alguém da Rede Nami para apresentar o museu. Alguns eventos a gente faz visita mediada presencial, mas o museu ele tem toda a sinalização, tem as placas em cada mural, falando o nome da artista, explicando um pouquinho do contexto da obra, o QR Code para esses vídeos que a Pamela falou. E na frente do escritório da Rede Nami, né, esse circuito ele atravessa a rua da Rede Nami, tem um mapa explicando o museu, as localizações. Então, qualquer pessoa pode visitar o museu sempre que quiser, sim. E essa semana, durante a semana de museu, se quiser visitar, ele está aberto. E a gente tem o circuito que a Pamela falou, né? Mas assim, o museu tem mais de 100 grafites espalhados no meio da comunidade. Então, a gente tem esse circuito, mas também tem outros artistas que já tiveram no museu. E o filme, né? O filme realmente tem feito um grande sucesso. Hoje mesmo a gente fez um evento no Instituto Federal de Minas Gerais, que os alunos assistiram o filme. O filme está num festival em Roma, inclusive quem tiver curiosidade para assistir o filme, que a gente ainda não tinha liberado o filme, né? A gente tinha feito eventos pontuais e agora ele faz parte do manual de apoio. Mas ele também, para quem quiser assistir, ele está disponível no site do festival Hip Hop Cine Festival, que é um festival de Roma. Então, durante essa semana, vocês entram lá, é bem facinho colocar um login e daí você pode assistir o filme online.
Tem no Instagram, se alguém tiver dúvida, tem o passo a passo de como assistir. O Ademar lançou um Reels, então tá lá o passo a passo para assistir. Quem quiser assistir, pode assistir. E também avaliar, que é bem importante avaliar o filme com 5 estrelas dentro da plataforma. Você sempre com 5 estrelas, né? Estou esperando as avaliações aí, né? Maibel, acho que é importante falar também, né, que a gente participou em outras semanas do museu com a visita mediada no museu. Então, a visita mediada, quem quiser assistir, tá no YouTube também, né? É uma forma de estar aí conhecendo o museu. Quem é de outro estado, mora longe, não pode vir até aqui, pode vir aí pela internet, né? Exatamente. É, Pode falar. ah, e esse manual, né, que a Maibel apresentou para vocês, né, ele foi criado para ajudar as professoras, professores também, né, porque o nosso foco é sempre a mulher, somente a mulher negra, que a gente sabe que são as maiores vítimas, por exemplo, de feminicídio, né? Então, essas professoras, ao trabalharem com o tema da violência doméstica nas turmas, né, de um jeito que seja sensível, direto, a gente sabe que é um tema muito difícil, é um tema delicado. Então, esse manual foi feito para ajudar os professores nesse sentido, né? A gente usa no, no manual, né, o grafite como ponto de partida para conversar sobre, principalmente, os 5 tipos de violência que estão previstos ali na Lei Maria da Penha, né? Que eu acredito, a gente acredita aqui, né, que uma parte importante de prevenir é saber identificar. Muita gente aí se encontra, às vezes, em situações de abuso e não consegue nem ali identificar que estão vivendo uma violência, né? Então, são vários temas, mas ali enfatizando os 5 tipos de violência previsto na Lei Maria da Penha, porque a lei prevê, né? Ela pega e divide em 5 tipos. Agora estão surgindo outros, né? Que estão tramitando aí, né? Mas até então a gente tem 5 tipos, que é violência moral, patrimonial, sexual, física e psicológica, né? Então, ele vai trabalhar isso daí de uma forma bem sensível, né? Com uma linguagem acessível, principalmente, né? E próxima ali da realidade dos jovens. Então, o material é voltado para o estudante da rede pública entre ali o ano e o fim do ensino médio. Mais ou menos ali a partir dos 14 anos, que é quando a gente acredita que ele já tem uma maturidade para lidar com o assunto, né? E pensando também que esse projeto é um projeto de prevenção. A gente pega essa faixa etária, né? Que ensino médio você vai ali às vezes os 8, aí às vezes passa para o 20, né? Depende ali do aluno que está estudando. Quando a gente fala da média, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que vão fazer depois. Mas a ideia é pegar essa faixa etária, porque é uma faixa etária anterior ao momento em que os jovens começam a sofrer violência doméstica em relacionamentos, em relacionamentos de namorado, namorada, marido, mulher, né? Então, essa violência contra a mulher, ela começa a surgir a partir dos 24 anos, né? Pelas pesquisas. As pesquisas mostram isso, né? Então, a ideia é tratar do assunto nesse momento chave mesmo, antes das meninas entrarem na faixa etária em que a violência doméstica acontece, elas se tornam vítimas, né? E antes dos meninos começarem a repetir esses comportamentos abusivos e sem nem perceber, eles se tornam agressores, né? Então, a proposta é preventiva mesmo, né? A oficina foi pensada para que as meninas aprendam a reconhecer esses sinais da violência, e os meninos entendam como não reproduzir isso. Todo esse trabalho, gente, ele vem da experiência da Regina de muitos anos fazendo oficinas, tá? Que a gente realiza desde 2008, quando não tinha nem Regina Mir. A gente fazia por outras organizações, né? Essas oficinas já passaram por mais de 100 escolas, a gente fez muita oficina mesmo em muita comunidade. E agora estamos aí multiplicando para que os professores continuem esse trabalho.
E eu acho importante contar para o pessoal como esse manual foi construído, né? A Pamela já tinha essa ideia da gente. A gente já tinha a metodologia da Redinami, né? Que a Pamela falou que aplica desde 2008, mas a gente não tinha isso estruturado de uma maneira para que os professores pudessem usar. E os professores já estavam numa relação com a Redinami muito grande, né? Em 2023, a gente fez o Fundo Nami, onde a gente doou sprays. A gente doou mais de 3.500 latas de sprays para professores fazerem já oficinas nas escolas, mas a gente sentia que faltava, né, esse apoio para os professores, para a gente estruturar melhor essa metodologia para que eles pudessem replicar. Porque uma coisa que é muito importante do manual foi que a gente conseguiu também expandir o trabalho da Redinami, né? Porque quando a Redinami realizava oficinas presenciais nas escolas, a gente conseguia atender um número muito pequeno, querendo ou não. E principalmente voltado só para o Rio de Janeiro, né? Que é o lugar onde a gente está. Mas com o manual e também com a doação dos sprays, a gente conseguiu expandir isso para outros professores realizarem. Hoje, por exemplo, a gente teve esse evento em Minas Gerais, tem professor de São Paulo que já pegou spray para fazer oficina, então a gente vai expandindo esses materiais para outros lugares através dessa metodologia que está bem estruturadinha. Ah, Pamela, se você quiser mostrar o manual. Ah, é. Eu peguei aqui, ó, imprimi, tá, gente? Que ele formalmente não tem impresso, ele é digital. Mas eu pedi para imprimir para poder mostrar para vocês aqui, né? Então ele é ilustrado, tá? Tem o passo a passo das coisas. Eu só tô pegando página com escrito. Aqui, ó, essa daqui, ó, mostrando todo o material de grafite. Não, tá muito fofinho, gente. E esse material ele foi revisado por especialistas da área, da infância e juventude, então tá dentro de todas as normas, tá? É um material assim super bem, bem trabalhado, bem cuidado, feito aí para todos vocês, professores, né? É, Eu ia ler esse comentário da Adelita. A Adelita ela já deixou uma pergunta, mas ela deixou outro comentário que eu acho legal a gente ler, ó. Como professora de arte, estou utilizando o manual com minhas turmas de nono ano, primeiro e segundo ano do ensino médio na escola de uma comunidade onde dou aula aqui no Paraná. muito bem, parabéns, tá? De parabéns. No Uma Paraná. curiosidade para a gente contar, né? A gente vai fazer praticamente 15 dias que a gente lançou o manual e a gente estava vendo a mensuração de dados, enfim, né, onde as pessoas baixaram, e o segundo lugar, além do Sudeste, é a região Sul. Então tem bastante professor aplicando no Sul mesmo, a exposição da Pama de Retratos e Relatos passou por lá, o filme também está rodando por lá no Sesc, então os professores do Paraná têm aplicado bastante a oficina. Ah, mas isso quer dizer também que a gente tem que divulgar bastante isso no Norte e Nordeste, né? Centro-Oeste. Gente, é muito importante vocês pegarem lá o link da página do manual lá na Redinami, né? Que eu acho que é redinami.com/barra manual de apoio, né? Isso. E botar nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, mandar para as amigas, pessoal que trabalha com educação, divulguem bastante. O sentido da Redinami nunca foi reter ali o conhecimento, mas expandir esse conhecimento para mais pessoas. Por isso que a gente pegou tudo o que a gente sabe. Não foi a primeira vez que a gente fez isso, né? Que a gente tinha posto já no Hackeando o Poder, que é um livro de muito sucesso, está aí vendendo nas livrarias, né? No site da Cobogó. Mas aí agora a gente colocou esse trabalho de impacto social no manual, todo o nosso conhecimento. Que para a gente é muito fácil a gente ficar indo em escola, trabalhando, né, fazendo as oficinas, mas fica muito limitado. Primeiro que a gente só consegue fazer no Rio, né? E cada turma tem 20, 30 alunos no máximo. Então, a gente tem um número limitado de alunos que a gente conseguiria atender. Agora, quando a gente faz a formação com esses professores do Brasil todo, né? Quando a gente possibilita que esses professores de todo o Brasil tenham acesso a essa formação através do manual de apoio, onde eles possam multiplicar esse trabalho, imagine quantas pessoas podem conhecer mais sobre o enfrentamento da violência doméstica. Quantas pessoas podem sair de situações de abuso, orientar, multiplicar sobre a Lei Maria da Penha. Então, é muito importante que a gente sempre multiplique o conhecimento, que é o que a gente faz aqui na Redinami, né? Eu vou explicar rapidinho, tá? Como é que é a metodologia da Redinami nesse manual. É uma metodologia
que já foi amplamente premiada, inclusive internacionalmente, né? E que agora a gente compartilha com vocês, e que é de uma oficina de mais ou menos 3 horas de duração. É lógico que isso vai depender do espaço, do professor, né? Mas é dividida ali em 2 etapas. Na primeira etapa, gente, a turma assiste o filme Grafite pelo Fim da Violência Doméstica. E ali rola um bate-papo onde acontece o ensino, né, sobre a temática, através do professor e as informações compartilhadas no filme. Gente, é engraçado porque essa oficina já tem muito tempo, né? Então, na Rede da Minha, a gente já usou vários métodos para poder debater sobre o tema. Antigamente a gente falava e tinha que ficar estimulando o aluno, era tipo uma palestra, era meio chato. Aí depois a gente começou a fazer um teatro. O teatro era mais barato, que a gente que era grafiteira, a gente se tornou atriz. E quando viu, a gente já estava fazendo peças de teatro no SESC, um monte de lugar. Eu, gente, que loucura. Né? Isso tudo para poder ensinar, né, os alunos. Depois a gente fez um filme pequenininho, que era o de sainha. Aí esse filme, ele enganjava na conversa a gente ia explicando tudo. E aí depois, quando a gente começou a trabalhar com o YouTube, com as aulas no YouTube, eu falei assim, dá para usar isso aqui de uma forma mais organizada para a gente fazer as conversas nas escolas, de forma que é, tudo que a gente quer passar para o aluno já esteja ali tudo no filme. Depois a gente só faz o debate para memorizar, fortalecer, tirar dúvidas, né? E foi assim que surgiu o Grafite pela Violência Doméstica. E assim como foi com o teatro, começou a fazer um sucesso, ser chamado para outras situações, né? Era o teatro do modelo do Boal, né? Que aí tinha vários finais, os alunos interviam e tal. E aí esse filme, ele também fez tanto sucesso, que ele começou a ser convidado para festivais de cinema, ganhou louro e caramba, gente. Vocês acreditam? A gente fez Isso evento daí da ONU, fez, lembra? ó, isso daí é porque quando a gente faz uma coisa com carinho, com dedicação, acreditando, o trabalho fica muito bom. Porque aqui na Rede Dinami, todo mundo que trabalha aqui é porque tem amor ao que faz, que acredita na mudança. Então, quando a gente faz as coisas, a gente faz com muito carinho mesmo. Não é só porque é um trabalho que tem que fazer. Não, a gente quer que aquele trabalho funcione, atenda as pessoas, a população, e no caso agora, os professores e os alunos das escolas públicas. Então, eu fico sempre muito orgulhosa, né? Então, assim, na segunda parte da oficina, que é a primeira parte é a exibição do filme com debate. A segunda parte é quando os alunos põem a mão na massa. Então, eles pegam um muro ali na escola, no espaço educativo, ou o espaço definido, e eles preparam o seu próprio mural de grafite com aqueles temas aprendidos no primeiro momento. E aí o mais legal é que não só são aqueles alunos ali que têm contato com essas informações, mas o mural ele continua no espaço multiplicando aquela ideia, né? Com todas as mensagens do grafite, né? Que o grafite, vocês sabem, a gente usa muito como ferramenta de comunicação justamente por ele não ter barreiras. Ele consegue atingir ali todas as pessoas, independente de credo, de idade, status sociais, ele está no espaço público, é para todos, né? Então ele é muito potente e a gente usa dessa potência para tirar proveito aí, para promover os nossos direitos, os direitos das mulheres, fora as redes sociais, né? Porque quando a gente começou a fazer essas oficinas, a gente não tinha negócio de smartphone, ainda tinha um Facebook, um Orkut, a gente postava uma coisa ou outra, nem tinha mania de fazer filme, mas hoje o negócio é gigante. Então todo mundo participou da oficina, daqui a pouco tá ali, ó, postando nas redes sociais e falando com o tema. Aí o trabalho vai multiplicando. A ideia é multiplicar para o além, até a gente conseguir mudar a realidade das mulheres aqui no nosso país. Eu acho que uma coisa que é importante falar do manual, a gente pensou ele para qualquer professora, professor voluntário. Muita gente fica sempre muito perguntando, mas tem que saber grafitar para dar oficina, porque as pessoas veem a Pamela grafitando, acha que tem que ser profissional, mas não, o manual ele foi feito para qualquer professor ou voluntário que queira fazer a oficina. Como a Pamela mostrou ali, a gente tem a explicação de cada tema do filme para o professor ler, se quiser se preparar antes do debate para os alunos.
A gente também colocou perguntas que podem servir para iniciar o debate com os alunos, possíveis dúvidas que os alunos podem ter sobre Lei Maria da Não Penha. precisa ser professor de arte, né, Maibel? Isso também é importante. Muita gente acha que tem que ser professor de arte. E, na verdade, a gente teve já experiência de professor de história, de literatura. Às vezes as escolas se reúnem e fazem uma oficina grande envolvendo várias matérias. Já teve professor de biologia, enfim. Os professores são muito criativos na hora de aplicar o manual. E o manual, ele dá todo esse apoio. A gente também colocou um trecho que eu acho bem importante, as fake news sobre a Lei Maria da Penha, que hoje em dia circulam muito, então a gente responde essas fake news para que o professor também esteja preparado para falar sobre esse tema. Para fazer também uma defesa, né, da Lei Maria da Penha, a gente sabe que a Lei Maria da Penha ainda tem muito para avançar, mas é uma lei muito importante, é importante para esses alunos, para fazerem essa prevenção, e tem toda essa parte de tirar dúvidas do material que podem surgir no meio da oficina. Espera aí que o Ademar está me dando algumas perguntas aqui. E também a Pamela falou, né? A gente propôs para alunos do 9º ano em diante. Então, aí os professores também fiquem à vontade para aplicar nas turmas. Hoje, no evento que a gente teve, eram alunos do 1º e 2º ano. Enfim, tem vários professores que eles vão adaptando conforme ou fazem turmas mistas para fazer a oficina. Enfim, os professores, eles sempre são muito articulados, né? Eu acho que isso que o trabalho com os professores é positivo, porque a gente vê um retorno muito grande, porque os professores estão ali no dia a dia das escolas. Eles sabem, né, as necessidades dos alunos, as dúvidas, os temas que querem trabalhar. Então, o manual ele deixa também aberto para que os professores façam essas adaptações, né? E o filme até, né, a gente disponibiliza o filme na íntegra, mas também se o professor quiser apresentar os vídeos curtos do YouTube, porque não tem tempo, talvez também é uma possibilidade. Então, o manual ele é muito aberto para que os professores adaptem essa metodologia para suas realidades, né? Espera aí, eu vou ver outras perguntas. Uma pergunta que a gente teve aqui é se o projeto teve incentivo de algum edital. Você quer responder essa? Esse projeto em específico, ele é financiado pela Fundação Ford, tá? Que é uma fundação que já apoia o trabalho da Regina Mir, vão fazer 10 anos, né? Então, inclusive, esse agora é o último ano, completa ao máximo, né? E a gente fica muito feliz, porque é muito difícil uma organização chegar ao prazo máximo, assim, de financiamento, e isso mostra o quanto a gente é responsável e entrega, né? Eu acho que o dinheiro de financiamento a gente multiplica por 10 e faz muita coisa, ajuda muitas mulheres através da compartilhamento de informações, né? E essa busca para uma realidade diferente. Então, temos outros financiadores também, pontualmente. Já trabalhamos com o Instituto Avon também muito, com essas oficinas. Trabalhamos com a Prefeitura Mulheres da Paz, uma época, com a BIC, Fundação BIC, né, lá de Paris, Lei Paulo Gustavo Lei também. Paulo Gustavo, né? É porque a Lei Paulo Gustavo a gente fez o Hackeando Poder, não exatamente essas oficinas, né? Mas a gente, olha, eu vou falar sinceramente, a maioria do nosso financiamento não vem por edital, né? São outros caminhos, a gente recebe muito financiamento internacional, mas porque o trabalho tem muita visibilidade fora do país, né? Mas a gente vem se dedicando também a fazer as aplicações. Ano passado, né, como a Maibel falou, a gente ganhou o Paulo Gustavo, né? E a gente espera estar aí concorrendo em outros editais também. O importante é o trabalho não parar. A gente faz muita venda de obra de arte, né? Tem outras maneiras também que a gente vai agariando fundos, a gente tem doadores mensais. Eu acho que é isso, junto um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, e a gente vai conseguindo angariar fundos para fazer os trabalhos. Por exemplo, nem tudo também é dinheiro. O próprio manual, o design é fruto de uma parceria. Você pode falar melhor dessa parceria, Maibel? A Feira Preta é uma organização de São Paulo, eles são muito voltados para a comunicação ancestral, eles trabalham com o público LGBTQIAPN+, população negra,
E através da Ford, eles entraram nessa parceria com a Redinami e eles diagramaram para a gente o manual. Então, toda a diagramação foi feita por um profissional deles. E o que é interessante é que a Feira Preta, eles contratam profissionais negros. Então, eles fazem um banco de talento de profissionais negros. Então, eles fazem essa coisa de geração de renda, network entre a população negra, então fomenta isso e também ajuda instituições que precisam, que foi o nosso caso. Então, até aproveitando, agradecer a Feira Preta, a Maiara, que é a design que diagramou, ela é de Salvador, ela contribuiu com a gente. Então, foi ótima essa parceria, mostrando, né, esse trabalho da comunidade, da coletividade, do terceiro setor, dessas organizações que às vezes realmente não tem dinheiro, mas a mão de obra, essas parcerias, a gente vai conseguindo construir coisas muito grandes, assim. E dá prosseguimento, né? O manual, a gente começou fazendo filme na Redinami, depois, um pouco da pandemia, a gente ainda não sabia muito bem se ia ser um filme, a gente fez as gravações, aí depois o filme aconteceu, e agora o manual de apoio. Então, são projetos que vão se ligando ao outro e formando coisas maiores, né, para a Redinami. É, eu sou uma pessoa dentro do espectro autista, né? E aí muita gente fala assim: ah, mas se você como é que você consegue fazer isso tudo que você faz, né? As pessoas até estranhando um pouco. Mas o que eu percebi é que, justamente por eu ter muitas dificuldades com muitas coisas, eu aprendi a pedir ajuda. Então, tudo que eu faço, eu conto para os outros. O pessoal fala, né? Ah, tuas ideias você não conta para os outros. As minhas eu conto tudo. Porque se quer guardada, como é que eu vou botar para fazer? Eu tenho que contar para os outros para ver quem vai ajudar ali, né? Porque do mesmo jeito tem energia negativa, tem muita gente com energia positiva. Eu acho que é isso, é a forma como você vê as outras pessoas, como apoiadores e não como concorrentes ou inimigos, né? Então, eu sempre tive muitos apoiadores, principalmente mulheres, que era que eles estavam no trabalho, ajudaram. Eu tive muitos voluntários, tudo que eu preciso, que eu não tenho dinheiro para fazer, graças a Deus hoje a gente tem tido dinheiro para fazer as coisas, né? Mas no início da Rede da Mi não era assim, e as pessoas faziam voluntárias, davam aulas de forma voluntária, fotografava de forma voluntária. A gente tem muito vídeo do início da Rede Nami, onde a maioria não tinha nenhuma câmera, nem existia smartphone, mas eu arrumava voluntário para fazer. Então eu sempre pedi ajuda. Então eu acho que se você quer fazer uma ação, principalmente se for uma ação pontual, não tenha vergonha. Às vezes você não tem o dinheiro, mas você tem muita gente ali que pode estar colaborando. E assim, juntando o apoio de um e de outro, a gente consegue fazer mudanças significativas dentro do nosso espaço. E é isso, né? A mudança, ela não precisa ser no Brasil todo, como a Rede Nami quer fazer, né? Que agora a gente já é uma organização de 15 anos, com uma estrutura boa, uma equipe muito boa, mas eu acho que cada um pode usar a sua potência, o seu espaço para fazer uma transformação, não importa o tamanho. Faça dentro do teu poder, do teu espaço, né? E juntando a sua com a minha, com o do outro. É um trabalho de formiguinha, onde a gente, todo mundo junto ali, a gente faz uma grande transformação, né? Eu queria contar como baixar o manual, porque a gente falou do manual, mas a gente ainda não contou como baixar, né? Como ela já falou, ele é gratuito, então qualquer pessoa pode baixar no site da Redinami, vocês vão entrar lá, redinami.com, já vai estar lá o banner do manual para baixar. Vocês vão entrar lá, tem todas as informações do manual. Aí vocês vão preencher rapidinho as informações. Essa parte é muito importante, gente. Eu sei que às vezes é chato preencher alguma coisa, mas é bem pouquinha coisa. E é importante para a gente mensurar esse manual, para onde ele está indo, as regiões, as pessoas. Isso é bem importante para a gente colher esses dados, até reavaliar o trabalho, ver onde falta divulgar, onde não falta. E daí vocês esperam 5 minutinhos e ele vai chegar no e-mail de vocês lá, o manual, um PDF todo bonitinho. Como a Pamela falou, hoje, por enquanto a gente só tem ele online, mas quem quiser imprimir, como a Pamela imprimiu, não tem problema, mas por enquanto ele é só online. E essa parte de apoiar, gente, às vezes é isso. As pessoas querem muito ajudar, às vezes, a Redinami. Claro que a gente tem os doadores, é sempre importante quem puder doar para a Redinami, também tem lá no nosso site, mas também compartilhar é muito importante. Então, às vezes você não pode fazer uma doação, às vezes não pode ajudar a gente de outra forma, mas pode contribuir divulgando esse material nos grupos de professores que vocês conhecem, pessoas que você acha que são interessadas, as grafiteiras. Muitas vezes as grafiteiras não são professoras, mas fazem parceria com os professores na escola
para fazer a oficina, já aconteceu muito, então divulguem muito nos grupos e é bem fácil de baixar lá e pode compartilhem para quem vocês quiserem. É só que você falou das grafiteiras, né? E aí eu queria lembrar que fora o nosso filme, as aulas do museu, no YouTube da Reginami também a gente tem aulas práticas de como fazer grafite, como fazer o mural só com pincel, com spray, e esses links estão no manual também, né, Maibel? Então tá tudo lá, as páginas estão bem direitinho, vídeos sobre material de grafite. A gente tem um vídeo muito bacana com a Roxa e a Pamela explicando o que é o material de grafite, para que serve cada coisa, o que é o material de EPI, que é bem importante, que são as máscaras, as luvas para proteção. Tem vídeo de como fazer traço fino, a Pamela explicando a técnica que ela usa para fazer o traço fino do grafite. Então tem tudo dessa parte do grafite, como preencher, como fazer um bombe. Tem os vídeos relacionados aos direitos humanos, relacionando com o grafite. Então tem tudo lá no YouTube, quem quiser fazer aula. A formação inteira do Grafiteiras, do Afrografiteiras, está no YouTube, né? O Afrografiteiras é um projeto que por muitos anos a Rede Nami fez presencial e foi um projeto de muito sucesso. E todo mundo sempre pergunta, quer fazer, então agora tá tudo lá no YouTube, qualquer pessoa pode fazer. A gente mudou, né, um pouco, o Afrografiteiras era presencial e com a pandemia a gente transformou ele num curso online e ele conseguiu abranger muita gente, porque antes, como eu falei no começo, a gente conseguia fazer oficinas pequenas e com Afrografiteiras online a gente atendeu mais de 150 alunas, muita gente continua fazendo as aulas até hoje, comentando, então é um registro que fica lá e o curso para quem quiser fazer. A Moma tá falando aqui, muito bom o material. A Moma é a Bruna. A Bruna já fez 2 vezes o Afrografiteiras. E esses dias estava me perguntando se ia ter texto de novo. Gente, não vai ter mais afrografiteiras, É acabou. Agora a gente importante está com você falar isso. É, agora a gente está com esse projeto nas escolas, para os professores, tá? A Rede na Minha, apesar de muito potente, é uma organização pequena, com uma equipe pequena, não dá para a gente fazer 5, 10 projetos, então a gente tem que escolher qual projeto que a gente vai tocar. E o Grafiteiras, ele cumpriu o seu papel. Quando a gente fez o Afrografiteiras, foi porque a gente não estava conseguindo fazer as oficinas nas escolas, porque estava tendo muita perseguição, lembra aquela coisa da escola sem partido, né? A Lei Maria da Penha já não estava funcionando tão bem por conta da degradação ali, principalmente política, né? Estava tendo um sucateamento dos aparelhos de proteção à mulher. Então, assim, não fazia o mínimo sentido ir nas escolas falar de Lei Maria da Penha. Né? Nem a gente estava conseguindo fazer isso com tranquilidade. Então, foi criado esse projeto, Afrografiteiras, que era uma formação de 8 meses para mulheres negras, né? Que para aprenderem a grafitar e aprenderem sobre os direitos humanos, né? Mas a ideia por trás desse projeto era justamente formar as novas lideranças que estariam reconstruindo os aparatos de proteção à mulher, as leis, voltando de todo o retrocesso que a gente teve, né? E foi o que aconteceu, né? Hoje a gente, além de muitos outros exemplos, a gente tem, por exemplo, a Joyce Trindade, que é secretária de Políticas Públicas para as Mulheres do município do Rio de Janeiro. Nem é esse nome, é outro nome, né, Maibel? Mudou agora, né? Mudou o nome, né? Que antigamente era De secretária cuidado, de política. Agora é outro nome a secretaria, mas é a que cuida das mulheres do nosso município. Então ela está cuidando das casas das mulheres, criando muitas políticas públicas. É uma profissional incrível. A gente tem muito orgulho da primeira formação dela de direitos humanos ter sido feita na Rede Nami, né? E além da Joyce, a gente tem outras lideranças que estão por aí e reconstruindo o nosso futuro. Então, esse projeto ele já alcançou o objetivo dele. Né? Agora a gente já está num outro momento de Brasil, onde a gente está botando força na Lei Maria da Penha, onde a gente pode voltar às escolas para falar com essa juventude. Então a gente voltou a fazer esse nosso trabalho com os professores. Agora, respondendo as perguntas que eu tenho aqui, muita gente pergunta se pode usar esse material em escola privada. Claro. Gente, o material, ele tem o público-alvo, tá? Ele foi pensado para aquele público específico, no caso, são os professores da rede pública, principalmente mulheres negras, mas o material ele pode ser amplamente usado,
por qualquer pessoa em qualquer situação, inclusive professores na rede particular. E isso é uma coisa que agrega muito. Quanto mais a gente puder aplicar o material de apoio, quanto mais a gente puder falar sobre a temática e multiplicar o conhecimento, independente de onde seja, a gente vai estar dando um passo adiante para a melhora da vida das mulheres. Outra dúvida que a gente teve aqui é se o material, o manual é exclusivo para trabalhar com meninas. Não, tá? Ele foi pensado para meninas e meninos dessa faixa etária aí, a partir dos 14 anos de idade, né? Até mais ou menos ali 20 anos. E, 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 e é justamente por isso, né? A gente tem que pensar nesse contexto que tem a menina que é vítima e que não deve aceitar essa violência na vida delas, deve conhecer, entender o que é essa violência para saber não aceitar, mas a gente tem que pegar esses meninos que estão com a cabeça fresca ainda, estão se formando enquanto homens e mostrar para eles também o que é o machismo, né? Como eles devem se desconstruir, aliás, se construir como bons homens, né? E prevenir que eles se tornem abusadores, violentos, agressores e se enquadrem numa lei Maria da Penha aí posteriormente. E tem muito professor também que pergunta se pode aplicar, sendo homem também pode, gente. A oficina, a gente, como eu falei, a gente tem um público-alvo, mas os professores também podem fazer as oficinas sem, não tem problema nenhum. Sim. E geralmente até os rapazes, né? Eles acabam se identificando mais com os professores. Então, eu acho que pode ser uma nova forma de ver e aplicar esse manual, né, numa potência transformadora para esses que são muito importantes, né? Porque a gente sempre trabalhou com meninas, aí, por exemplo, as primeiras oficinas eram com mulheres, né? Mulheres e meninas, porque a gente tinha a ideia de que se a gente formasse essas mulheres e a tornassem multiplicadoras, elas iriam levar essas ideias, esse conhecimento para casa, para a escola, para a família, para o bairro, né? Iam multiplicar com os homens ao seu redor, né? E aí, nesse modelo novo que a gente criou nas escolas, né, a gente junta esses meninos e essas meninas para pensarem isso juntos, né, já que eles estão crescendo juntos, se formando juntos, né, e criar uma nova perspectiva de futuro. E essa pergunta é muito importante agora. Quem não tem spray para fazer a oficina, como que pode conseguir os sprays? Gente, a gente é brasileiro, né? Vocês sabem como é que surgiu a street art? Hoje em dia você vai, tem street art na Madrid, tem o street art, é tudo quanto é país, né? Mas o grafite, quando ele surgiu em Nova York e ele era feito com spray, só com spray, era spray no metal, que eram os trens, tá? Aí quando isso aqui vem para o Brasil, gente, o São Paulo, principalmente, ele se torna a meca do grafite, porque ele inventa tanta coisa, mas tanta coisa, e exporta isso para o mundo todo. A gente tem um livro que é o Grafite Brasil, que é um livro antigo, deve ser de 2005, 2006, que ele fala sobre isso. Então, o Brasil ele exportou esse street art, que aí deixa de ser o grafite, né, aquela coisa clássica dos trens, das letras, e se torna uma coisa muito mais ampla, que pode ser o que você quiser. E é isso, a gente usa a nossa criatividade para fazer aquela expressão na parede. Então, aqui no Brasil, a gente começou a usar rolinho, pincel, resto de tinta, e corante xadrez, sticker, colar papel na parede, fazer de tudo. Então, quem não tem spray, tá? Se for do Rio de Janeiro, professora Nega, pode aplicar para o nosso fundo. Depois a Maibel pode falar mais. Mas vocês podem fazer com tinta de parede e corante. Aquele corante de enxadrez, você vai misturando, vai conseguindo as cores e vai pintando. Fora isso, sempre dá para usar outras metodologias mais tradicionais, né, dentro da sala de aula, com lápis de cor, papel, canetinha. Então, cada professor tem a liberdade de adaptar isso da forma que quiser. Não precisa seguir certinho o manual. O manual é o ponto de partida.
mas cada um pode criar a partir das suas experiências, da sua realidade, do seu local, né? E, e vai que vai. Inclusive usar com outros temas, né, Maibel? E falando, né, do fundo que a Pamela falou, quando vocês baixarem o manual, nesse e-mail que vai chegar o manual para vocês, vai ter lá o link para inscrição do fundo na MIA. A gente chama de fundo, né? Mas parte do é o mesmo projeto. O fundo, a gente está fazendo doação de sprays, igual a gente já fez em outros anos para professores, a gente continua fazendo. Claro que dessa vez a gente tem um número de kits mais limitado, mas a gente está aberto já a inscrições, a gente vai começar a divulgar nos próximos dias melhor, mas quem tiver interesse em pedir o material e for daqui do Rio de Janeiro, na verdade pode ser fora, mas a pessoa tem que vir buscar o material presencialmente. Já aconteceu de uma professora de São Paulo vir, ela vinha para cá e deu um jeito e buscou aqui no Rio de Janeiro. Mas preferencialmente para pessoas que estejam aqui no Rio de Janeiro, porque tem que vir buscar esse material, né? A gente não tem como fazer essa entrega. Mas daí tem lá toda a explicação nesse e-mail de como se inscrever. Aí, claro que a gente vai pedir mais informações de onde é a escola, como que a oficina vai acontecer, aonde. A gente também tem critério afirmativo para fazer essa doação, né? Igual todos os projetos da Rede Nami. Então lá tem todas as informações de que a gente precisa, o nome da escola, a autorização da escola, isso é bem importante, os professores precisam dessa autorização da escola. Então tem lá tudo detalhado, mas quem quiser fazer esse pedido já está aberto, que a gente vai doar latas de spray sim para fazer nessas oficinas. Maibel, posso usar o espaço também para fazer minha propaganda? Pode. Então, eu quero falar aqui, não mais com os professores, mas com os patrocinadores que estiverem assistindo, né? Que a Rede Nami está buscando patrocinadores para comprarem cartões presentes para os professores do Brasil todo poderem comprar material de pintura para as oficinas, tá? Então tá dado o recado. Se você é um patrocinador em potencial, você quer doar para material para as oficinas, entra em contato com a gente, que a gente faz um jogo aí para poder fornecer esses materiais para os professores do Brasil todo. Ah, eu achei que você ia fazer propaganda da exposição. Mas aproveitando então a propaganda, a Pamela está com a exposição Direito ao Afeto no Parque da Catacumba e a Rede Nami é responsável pelo educativo. Então, nos próximos dias a gente vai começar a liberar a programação. Mas dando spoiler para quem está na live, vai ter uma roda de conversa com a Pamela Carvalho, lá da Maré, nossa conselheira, parceira de muitos anos, e com a Kayne Leison, que é a curadora da exposição. E também a gente vai ter uma oficina de desenho com a Pamela de modelo vivo. Modelo vivo é modelo botânico, Modelo modelo botânico. botânico. Então, Inclusive, eu debati com a Keina, né, sobre esse nome, porque na verdade são naturezas mortas, são flores arrancadas, né, mortas que a gente vai lá, tira, mata a flor para dar, né? E ela falou, por que que não é natureza morta, é modelo botânico? Porque a botânica a gente faz essa ligação com vida, né? E como a flor traz esse simbolismo do afeto, e uma potência de vida nossa, eu preferi botar botânico, mesmo a flor estando morta, tá? então, gente, quem sempre fica perguntando quando que vai ter oficina com a Pamela, quando que vai ter evento com a Pamela, vai chegar esse momento. Então, fica atento nas redes sociais que a gente vai divulgar certinho as inscrições, mas vai Vai acontecer. ter uma oficina também com Ana Cariri na Ah, FGV, é. né? Então, fiquem atentos aí à divulgação tanto da Rede Nami quanto no meu Instagram para saber a programação que esses próximos tempos aí vai ter muita coisa para vocês. Não está tendo afrografiteiras, mas está tendo outras atividades. Até a Bruna deixou um comentário falando que quando ela vai nos mutirões de grafite, a maioria são meninas que passaram pelo Afrografiteiras. E eu acho que essa é, realmente foi a ideia do Afrografiteiras, de todo o trabalho que a Pamela fez, de formar essas grafiteiras. Realmente, onde você vai ter uma grafiteira, é muito difícil ela não ter passado pela rede de mídia, algum projeto, ou Afrografiteiras, ou alguma É oficina. importante falar, né, que quando o grafite surge e vem essa primeira leva de grafiteiras, você praticamente não tinha grafiteira negra, né? Era muito difícil, eram todas brancas, a maioria bastarda até, né? Porque o grafite ele é caro, né? O spray ele é caro. Então, eu acho que o trabalho da Regina Mi foi importante, não só para botar esse monte de grafiteira aí no mundo, mas também para trazer a negritude para esse debate, né, da arte de rua.
O Oficina Bazar perguntou quando será a oficina. Ainda não tem data mesmo, a gente vai anunciar na próxima semana. A Mas minha sugestão, né, é que a gente tem canais de comunicação. Então tem tanto no WhatsApp, tem o canal, todos eles são Pamela Castro, tá, gente? A gente manda as informações da Rede Nami por lá também. E tem aqui no meu Instagram, tem o canal também do Ateliê. A gente está sempre mandando essas atividades aí pelos canais. acho que é isso. Se alguém tiver mais dúvida e quiser mandar, lembrando que o manual de apoio está no nosso site, já pode ser baixado, tá lá. O canal do YouTube da Reginami tem todas as aulas. A Alexa já A avisou Alex já que está está te na hora do avisando que vai almoço. acabar. Mas é isso, pessoal. Acho que a ideia era a gente dessa live um pouco falar de como a gente realmente usou esse museu como um ponto de partida para criar uma ligação com os professores, com a escola, pensando nessa prevenção da violência doméstica, que é um período, né, desses a gente chama de jovens, adolescentes, que estão num período muito difícil, que estão se formando e precisam, né, debater esses temas que são tão urgentes na nossa sociedade. Todo dia a gente abre os jornais, sempre tem um caso de feminicídio, discussões sobre isso. Então, esse trabalho preventivo é muito importante realmente para a gente, que a gente evita, né, que essas situações aconteçam. Então, agradecer a todo mundo que participa sempre, que ajuda a gente, a Feira Preta, que diagramou o material para a gente. E acho que é isso. Como ela quer falar mais alguma coisa para finalizar? Não, só agradecer, pedir para a galera continuar acompanhando, né, nas redes sociais, as atividades, as próximas atividades. A gente sempre responde mensagens, fora daqui, vocês podem estar sempre falando com a gente. E é isso, né? Vamos continuar aí nossa jornada em busca dos nossos direitos. É isso. Obrigada, pessoal. Compartilhem a live vai ficar salva no Instagram da Rede da MIP, para se quiserem compartilhar para professores que tenham interesse no tema, ajudem a gente. E é isso. Obrigada, pessoal. Bom almoço para vocês. Tchau.